Tem muita gente buscando cura, mudanças, paz emocional, mas acumulando conhecimento sem aplicar nada. Mais um vídeo, mais um curso, mais um livro, mais uma teoria, só que a vida continua a mesma. O que acontece, gente, é que a maioria das pessoas está tentando jogar o jogo da vida sem conhecer as regras. A vida não é uma bagunça, não. Existem regras, existem leis que regem tudo. E acessar esse conhecimento, gente, mudou muita coisa na minha vida. Mudou a forma como eu me enxergava, mudou a forma como eu enxergava o mundo. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui no vídeo para vocês. Muitas das minhas perguntas existenciais foram respondidas através desse conhecimento. E o que eu te peço é atenção. Eu espero que você fique atenta aqui a esse vídeo, porque o que eu vou transmitir para vocês não é um conhecimento superficial, é algo muito profundo, muito filosófico, mas também muito aplicável no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que esse conhecimento profundo vai ser uma chave que vai destravar muita coisa na sua vida. E o que são as leis herméticas? As leis herméticas são princípios que explicam o funcionamento da vida, desde as coisas que a gente vê até as coisas que a gente não vê. E isso independe da sua crença, tá, gente? Porque essas leis, elas podem ser observadas no seu dia a dia. Elas podem ser observadas na forma que você pensa, nos ciclos que se repetem, nos seus padrões de comportamento e até os resultados que você colhe na sua vida. E vamos para a primeira lei, que é a lei do mentalismo, que fala que o todo é mental, que o universo é mental. Dentro da filosofia hermética existe um conceito que fala que toda criação é fruto da mente do todo, ou da mente de Deus. E quando a gente traz para a realidade, fica mais simples de compreender. Eles dão um exemplo que é bem simples, que é o exemplo da cadeira. Para uma cadeira ela existir, alguém primeiro precisou pensar nessa cadeira, fazer o projeto dessa cadeira, para depois sim essa cadeira existir. E isso vale para tudo. Então tudo que existe, toda a nossa realidade, ela primeiro é criada na nossa própria mente. A forma como você pensa, os significados que você cria, isso molda a realidade que você vive. Vamos para o exemplo prático do dia a dia. Uma pessoa, ela quer crescer profissionalmente, ela quer prosperar, mas ela vive alimentando pensamentos de incapacidade. E aí o que acontece? As oportunidades aparecem e a pessoa não consegue enxergar. Ou se ela consegue enxergar, ela não tem coragem de seguir em frente, de sustentar aquilo. Porque a mente dessa pessoa está tomada por pensamentos de eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, se eu começar eu não vou continuar. A pessoa se sabota porque ela está sempre alimentando pensamentos autossabotadores. Como colocar essa lei em prática? Comece a observar os seus pensamentos automáticos. Nem todo pensamento é verdade, gente. Muitos dos nossos pensamentos são fruto do nosso inconsciente, são frutos do nosso ego ferido. Essa vozinha que fica falando, você não é bom o suficiente, você não é capaz, não vai dar certo. Isso aí não é nosso eu superior, nossa alma que está nos dizendo, ou nossos guias. Isso aí é o nosso ego ferido, que tem medo de errar de novo, que tem medo de crítica, que tem medo de começar algo e se decepcionar, às vezes um relacionamento e ser traída de novo. Então, o pensamento de medo vai fazer você atrair sempre situações que confirmem esses pensamentos de medo. E o nosso campo mental, a gente exercita ele igual a gente exercita o músculo na academia. Eu sempre dou esse exemplo aqui. O nosso mental, ele precisa ser observado e exercitado. Sempre que você vê pensamentos de escassez, pensamentos de eu não sou bom o suficiente, pensamentos autossabotadores, observe esses pensamentos. Comece a questionar suas crenças e se perguntar se aquilo realmente é verdade ou se aquilo é só um padrão de pensamento. E tudo que é padrão se torna realidade. Tudo que a gente mantém como padrão mental, padrão emocional, é bem capaz de isso se materializar na nossa vida. E bora para a segunda lei hermética, que é a lei da correspondência, que fala que tudo que está em cima é como que está embaixo e tudo que está embaixo é como que está em cima. Essa lei mostra que existe um espelhamento entre todas as coisas, que o micro e o macro, eles se refletem. Se você for observar um sistema solar, ele é muito semelhante ao átomo. E isso também acontece na nossa vida.
que o nosso externo é sempre um reflexo do nosso interno. E compreender essa lei é muito interessante porque ela tira a gente do lugar de vítima e coloca a gente num lugar de autorresponsabilidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre atrai relacionamentos conflituosos, isso vale tanto para relacionamento amoroso quanto para relacionamentos profissionais ou de amizade ou familiar, enfim. Se você sempre atrai relacionamentos conflituosos, essa lei te coloca no seguinte lugar: observa o que em você, o que internamente está desorganizado, está conflituoso para você estar atraindo esse tipo de relação. Eu sei que é difícil, é aquela pílulazinha difícil de engolir, o que eu falo em todos os meus vídeos, mas são essas pílulas difíceis de engolir. Quando a gente decide tomar elas, criar consciência, é que faz a gente realmente tomar um outro lugar na nossa vida. A gente assume o protagonismo da nossa própria vida. Isso é sobre a gente assumir a nossa parcela de responsabilidade. A gente sempre vê o mundo e o outro como espelho. As outras pessoas são sempre um espelho de nós. Aplicando essa lei na vida prática, é o quê? É você começar a observar o que no outro te irrita, o que isso está espelhando em você. Ou se você é aquela pessoa que todo mundo pede favor, que é aquela pessoa que está sempre sobrecarregada, que no trabalho todo mundo deixa um tiquinho a mais para você, isso está espelhando a sua incapacidade de colocar limites. Ou se você é uma pessoa que atrai relações onde a outra pessoa é sempre muito pacata, é uma pessoa que não faz nada, você tem que dar conta de tudo, isso está espelhando a sua incapacidade de aceitar ajuda, a sua incapacidade de abrir mão um pouquinho do controle. Então o outro é sempre um espelho. Essa lei faz a gente parar de culpar o mundo, culpar tudo e todos e olhar para as relações com uma outra ótica. Uma ótica quase que curiosa. Por exemplo, quando eu tô no meio da minha família e eu me sinto irritada com alguma coisa, com alguma fala ou com algumas situações, os relacionamentos, sejam eles familiares, amorosos, são os nossos maiores ensinamentos, são os nossos maiores espelhos. Por isso que é interessante a gente ter humildade para observar, a gente sair desse lugar de querer sempre ter a razão. E aí quando eu me sinto irritada, antes eu reagia, né? Era papum. Hoje não, eu paro, respiro, observo, por que isso me gerou irritação? E sempre vem uma resposta. Porque as nossas emoções, elas são tipo mensageiras, que elas estão sempre querendo mostrar algo pra gente. Algo que a gente ainda não enxergou, algo que a gente ainda não trabalhou e algo que precisa ser ajustado dentro da gente. Começa a pensar da seguinte forma: nem tudo é sobre você, mas tudo pode te ensinar algo sobre você. E vamos para a terceira lei hermética, que é a lei da vibração, que fala que nada está parado, tudo está em movimento. E mesmo que você seja uma pessoa cética, isso é muito fácil de se observar no seu dia a dia. Tem dias que a gente acorda bem, acorda disposto, cheio de energia. Tem outros dias que a gente acorda drenado, exausto, com a cabeça já a mil. Já observou que tem ambientes que você vai que te drenam, te sugam, você volta para casa assim, só bagaço, você precisa de 3 dias de cama para recuperar. Já tem ambientes ou viagens que você volta recarregado, cheio de energia. Tudo isso, gente, é vibração. Cada pensamento, cada sentimento carrega um padrão vibracional. E aquilo que a gente atrai para a nossa vida é aquilo que a gente sustenta internamente. Não adianta você ter 5 pensamentos positivos no dia e o resto do dia ser só pensamento negativo, né, só vibração negativa e querer atrair coisas boas. E tudo que a gente atrai é aquilo que a gente sustenta como padrão. Então, os seus padrões de pensamento, os seus padrões de sentimento vão criar a sua realidade. Por que muitas vezes as técnicas de lei da atração e essas outras coisas não funcionam? Porque você vai lá, durante 5 minutos do seu dia, você faz as afirmações positivas, você tenta visualizar a vida dos seus sonhos, só que o resto do dia você está vibrando em uma frequência totalmente oposta daquilo que você está sonhando. Então é importante a gente unir o mental, a lei do mentalismo, com a lei da vibração, para você alinhar pensamento e sentimentos, criar um campo eletromagnético que vai atrair a vida dos seus sonhos.
Vamos para o exemplo do dia a dia. Você já acorda no automático, já pega o celular, já vê um monte de notícia ruim, já rola feed, já se compara e aí você segue o seu dia nessa vibe, nessa energia. O seu dia vai ser coerente com a sua vibração. Você vai viver o seu dia a partir desse estado de ai meu Deus, mais um dia, tudo no automático. Ao contrário, quando você acorda, não mexe no celular, vai fazer alguma coisa que é importante para você, rezar, respirar fundo, fazer um exercício físico, um yoga, sei lá o que. Toma um banho, se arruma bonita e aí você começa o seu dia produtivo. Você vai começar seu dia completamente diferente. Porque você não começou alimentando as coisas ruins, as comparações, as notícias ruins, abrindo o aplicativo do banco e ai meu Deus, entrando em desespero. Você primeiro olhou para você começou o seu dia se alinhando, respirando fundo e agradecendo aquilo que você tem. Ou seja, mantendo sua vibração mais alta. Essa lei é muito simples de ser aplicada, só que muita gente não consegue. Por quê? O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele prefere manter os ciclos negativos, ruins, mas são ciclos que ele já conhece, comportamentos que ele já conhece, vícios que ele já está acostumado, do que começar, por exemplo, uma mudança de hábito, que vai gastar uma energia enorme do seu cérebro. O seu cérebro, ele quer te manter no mesmo lugar, ele não quer gastar energia. Pensa sempre nisso. Então, toda vez que você for tomar uma decisão que é melhor para você, melhor para o seu corpo, melhor para sua energia, aí seu cérebro entra em pânico, porque vai ter que gastar muita energia para poder fazer novas conexões neurais, novos caminhos neurais para poder integrar aquele novo hábito. Começa observando o que você consome de informação. Isso que você consome te agrega, te deixa melhor ou te leva para um lugar de comparação? Se você só fica vendo notícia ruim, só fica vendo perfis no Instagram que te levam para o lugar tipo, ai meu Deus, eu devia estar fazendo o que ela faz, ai eu não consigo fazer tão bem, ai olha o meu corpo como que tá. Isso aí vai baixar a sua vibração, isso aí vai te levar para um buraco. Comece a consumir conteúdos que aumentem a sua vibração. Comece a cuidar melhor do seu corpo. Comece a respirar antes de reagir. É importante também você começar a se reconectar com aquilo que te faz bem. A gente vai virando adulta, a gente vai crescendo e a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta. Só que parece bobagem, isso é bobagem. Nossa, eu sempre gostei de andar de bicicleta, mas deixa isso para depois. A gente vai sempre deixando para depois aquilo que nos faz bem. Só que às vezes um simples fato de você sair e andar de bicicleta, ou eu amo ver o pôr do sol, mas que bobagem, tô no dia corrido, tô sempre trabalhando, não tem tempo para nada. Para um pouquinho, aprecie um pôr do sol. Esse tipo de coisa simples faz você aumentar a sua vibração. Você não controla tudo o que acontece com você, mas você pode escolher a forma que você atravessa as coisas que acontecem. E vamos para a quarta lei hermética, que é a lei da polaridade, que fala que tudo tem dois polos, que tudo tem opostos. E os opostos não são coisas separadas, são só extremos de uma mesma coisa. Por exemplo, medo e coragem, quente e frio, dia e noite, amor e ódio, não são coisas diferentes, são só polos, são só extremidades de uma mesma coisa. E nós temos a capacidade de transitar entre os polos. E perceber isso, compreender isso, muda tudo. Porque a gente para de lutar contra aquilo que a gente sente. E começa a observar as emoções como mensageiras. Como assim mensageiras? Se você sente medo, ao invés daquele medo te paralisar, você começa a observar. O que esse medo quer me mostrar? Tá me mostrando que eu tenho muita dificuldade de lidar com crítica. Então eu tenho medo de postar meus vídeos, meus conteúdos, porque eu tenho medo de lidar com crítica. E aqui entra algo muito importante. Presta atenção aqui. O nosso corpo não é o nosso inimigo. O nosso corpo é o nosso aliado. E o nosso corpo é sempre um mensageiro, igual as nossas emoções. Se você vive em constante cansaço, em constante esgotamento, sempre sentindo dores, dor no estômago, isso e aquilo, o seu corpo está te sinalizando coisas. Talvez esteja te sinalizando onde é que você está ultrapassando seus limites. Está te sinalizando que você está engolindo emoções que você deveria digerir, que você deveria processar. Está te sinalizando que aquele relacionamento ele já acabou, já se esgotou, mas você continua insistindo. Ou está te sinalizando que você precisa mudar de ciclo social, que você precisa buscar um novo emprego, sei lá o quê.
Muitas vezes os desconfortos físicos, as doenças físicas têm origem emocionais, origens energéticas. Por isso que é importante a gente olhar para o nosso corpo e perguntar: corpo, do que você precisa? Nós temos mania de criticar o nosso corpo e a gente dá pouco valor para ele. Ah, eu tô feia, ah, eu tô gorda, ah, eu tô sempre cheia de dor. Você sempre tá colocando carga negativa sobre o seu corpo. Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se achou bonita? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e falou: tô orgulhosa de você? Ah, isso parece bobagem, mas isso faz uma diferença, gente. A forma que você dialoga com você mesma, a forma que você dialoga com o seu corpo, isso muda muito a sua realidade. Essa lei na prática quer dizer o quê? Se eu tô triste, eu posso ir para o estado de alegria. Se eu tô doente, eu posso ir para o estado de saúde. Do mesmo jeito que eu posso estar saudável e ficar doente. Doença e saúde são só polos de uma mesma coisa. E nós, seres humanos, igual eu falei, temos a capacidade de transitar entre os polos. Se você está nervosa, você pode escolher entrar para um estado de calma. Como que você faz isso? Observando as suas emoções, não se identificando com elas. Nós não somos as nossas emoções, nós não somos os nossos pensamentos, nós somos algo acima que observa tudo isso. Essa lei faz você parar de rejeitar emoções desconfortáveis e começar a ver essas emoções como sinalizadoras de algo que você precisa olhar, de algo que você precisa trabalhar, que você precisa transmutar. Comece a escutar melhor o seu corpo. Comece a escutar melhor as suas necessidades. E sempre se faça a pergunta: o que isso quer me mostrar? O que essa emoção quer me mostrar? Esse simples exercício faz você sair de um estado de identificação imediata com a emoção para um estado de observadora, onde você vai poder observar aquela emoção e transmutar ela em algo melhor. E vamos para a quinta lei hermética, que é a lei do gênero, que fala: tudo tem o seu princípio feminino e masculino. O gênero está em tudo. E isso não tem nada a ver com homem, com mulher. Quando a gente fala de energia feminina, energia masculina, a galera viaja na maionese, pega algo que é energético e transforma em material. Quando a gente fala de feminino e masculino, a gente está falando de energia. Todos nós, seres humanos, temos em nós as energias femininas e masculinas, o Yin, o Yang, o Shiva e o Shakti. E do ponto de vista energético, a nossa grande missão enquanto seres humanos é equilibrar essas duas energias dentro de nós. É equilibrar a nossa energia de ação com a nossa energia de intuição. O masculino fala sobre ação, estrutura, foco e direção. O feminino fala de intuição, de recepção, de criatividade e de intuição. E o desequilíbrio dessas energias gera muito sofrimento. Tem gente que vive no fazer e nunca parar. Já tem gente que não faz nada, estagna e está sempre no mesmo lugar. Eu vejo isso com muita frequência nos meus atendimentos. Mulheres com muita energia yang, onde que elas estão sempre na ação, sempre na energia do fazer, com muita dificuldade em receber ajuda, com muita dificuldade em parar e descansar. Vamos para o exemplo prático. Você tem um sonho, um projeto que você quer colocar em prática. Se você está com essas energias equilibradas, o que vai acontecer? Sua parte feminina vai intuir, vai sentir, vai criar. E a parte masculina vai colocar em ação, em prática, organizar. Igual eu falei, se está desequilibrado, ou você é uma pessoa só da ação e sai fazendo tudo desenfreado, ou você é uma pessoa que fica parada, empacada no mesmo lugar, porque falta energia de ação. Para você aplicar essa lei, você vai começar a observar qual dessas duas energias tem em excesso em você. Geralmente, nós temos alguma energia em excesso. Eu tinha muita energia yang, que é a energia da ação, de fazer, e aí eu me dava pouca abertura para receber, para sentir, para intuir. Aí às vezes o universo, Deus me mandava ajuda, me mandava pessoas para contribuir com o meu caminho, só que eu estava tanto na energia do fazer e de controlar tudo, querer que as coisas saíssem sempre do meu jeito, que eu não conseguia nem perceber essa ajuda. Eu dou esse exemplo, eu gosto de contar essa história, porque logo quando eu me mudei aqui para Belo Horizonte, foi bem corrido, e sozinha, cuidando sozinha do meu filho, aquela confusão de menino, de mudança, enfim.
E eu pensando, nossa, como tá difícil, né? Fazendo tudo sozinha, mãe solo. E aí cheguei do supermercado com as compras. Um senhor muito simpático me ofereceu ajuda para carregar as compras e eu não aceitei. Aí eu voltei para casa reflexiva e falei, gente, Deus tá mandando ajuda e eu tô recusando. E aí o universo vai entender o quê? Mandar ajuda para aquela menina ali, não, que ela não gosta, né? Ela gosta de fazer tudo sozinha. Aceitar essas pequenas ajudas, né, dar abertura para essas pequenas ajudas, fazem as grandes ajudas chegarem até a gente. Não adianta nada você ficar aí reclamando que você tem que dar conta de tudo sozinha, que ninguém faz do seu jeito, sendo que você está controlando tudo, tentando controlar a forma que as outras pessoas até picam a cebola. Eu falo por experiência própria. É importante observar qual dessas duas energias está em excesso. O que precisa ser equilibrado, quais os momentos são ideais para ação, para agir, para executar, quais são os momentos de você se recolher, de você descansar, de você intuir, você silenciar o mundo externo e ouvir sua própria intuição, seu próprio interior. Importante a gente fazer esse equilíbrio. Independente se você é homem ou mulher, isso aqui não é sobre gênero físico, não. Nós estamos falando de energia. É importante você equilibrar essas duas energias dentro de você. A vida, ela flui quando existe equilíbrio. A vida, ela flui quando existe coerência entre intuição e ação. Bora para a sexta lei hermética, que é a lei do ritmo, que fala que tudo tem fluxo e refluxo. O ritmo é a compensação. Compreender essa lei traz muita maturidade e serenidade, porque a gente começa a respeitar o pulsar da vida, os ciclos naturais da vida. Não é todo dia que você vai estar bem, que você vai estar feliz, e também não é todo dia que você vai estar triste e derrubada, né? Tudo oscila, tudo acontece em ciclos. Basta a gente observar a natureza, basta a gente observar as estações do ano, basta a gente observar que o sol ele se põe, mas no outro dia ele vai nascer de novo. Tem ciclos que são de expansão, tem ciclos que são de recolhimento. E o sofrimento não está no ciclo em si. O sofrimento está em não aceitar que a vida é cíclica. Dá para entender isso? E aplicando na prática essa lei, é você parar de se cobrar constância emocional. É você parar de se cobrar constância produtiva. Não é porque ontem você conseguiu fazer 1000 tarefas que hoje você vai conseguir fazer também não. Respeitar os seus ciclos, respeitar os seus limites, respeitar seus altos e baixos, isso faz você sair de um lugar de querer controlar tudo e te leva para um lugar de confiar mais no fluxo da vida. Porque essa fase difícil que você está atravessando, ela vai passar. Toda vez que eu passo por algo que está sendo desafiador, eu paro, respiro fundo e tenho a consciência de que aquela fase ela vai passar. E quando ela passar, eu vou estar mais madura, eu vou estar mais preparada para a vida. Aquele ciclo difícil, ele vai ter me levado de um grau de consciência mais baixo para um grau de consciência mais alto. Nem todo silêncio é vazio e nem toda pausa é atraso. Bora para a sétima lei hermética, que é a lei da causa e efeito, que fala que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Tudo na nossa vida gera consequência, nada é por acaso. Tudo que você vive hoje é reflexo do que você plantou no passado. Lembra que eu falei dos padrões de pensamento, padrões de sentimentos? É isso, tudo aquilo que você alimenta como pensamento, como sentimento e tudo que você alimenta como hábito, você vai colher na sua vida como resultado. Não adianta você plantar batata e querer colher mandioca. Se você está sempre alimentando pensamentos e sentimentos de medo, você vai sempre colher na sua vida situações que reforçam o medo. Para a vida prática é simples de explicar. Vamos supor que você quer ter um corpo saudável, mas você se alimenta mal, você não se exercita e você é sedentário. Se você planta hábitos ruins, você vai colher o quê? Um corpo sem saúde. Agora, se você alimenta hábitos bons, uma alimentação saudável, você regula o seu sistema nervoso, você vai colher o quê? Um corpo mais saudável. Ou algo que eu vejo também muito nos meus atendimentos. Pessoas, mulheres que querem uma vida mais leve, mas são mulheres que vivem se sobrecarregando. Como que você vai
colher uma vida mais leve se você não está respeitando os limites do seu próprio corpo, os limites da sua própria mente. Se você quer uma vida mais leve, mais equilibrada, comece respeitando mais os seus limites. Para aplicar essa lei na vida prática, comece a observar o que você planta diariamente. Comece a se perguntar, essa ação, essa decisão, esse sentimento, esse pensamento, ele me aproxima ou ele me distancia de quem eu quero me tornar? E comece a assumir as consequências das suas próprias escolhas, sejam elas boas ou ruins. Essas são as 7 leis herméticas e a aplicação delas no dia a dia. Mas não adianta nada você pegar esse conhecimento aqui e guardar ele na gaveta. Você tem que pegar e colocar eles em prática. A cura acontece na vida prática, na aplicação. Você não precisa pegar as 7 leis e aplicar, não. Escolhe 1, 2 no máximo, aquelas que mais te tocaram, ou que mais chamaram a atenção, ou que você conseguiu enxergar com mais clareza, que está fazendo muita diferença na sua vida. Pega essas 2 leis e começa a aplicar nas pequenas coisas do dia a dia e começa a observar. Gente, esse conhecimento é um conhecimento muito profundo. É algo que pode realmente ser uma grande chave na sua vida se você colocar em prática. E não é amanhã, não, é hoje. Começa a aplicar hoje. Pequenos movimentos feitos com consciência e intenção mudam toda a nossa vida e toda a nossa realidade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e envie esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de ter esse conhecimento, que precisa ter esse conhecimento. Se você sente que precisa de um acompanhamento mais profundo, um realinhamento energético mais profundo, eu deixo aqui na descrição do vídeo as informações sobre o meu trabalho como terapeuta energética e o meu contato para você mandar uma mensagem lá e agendar uma sessão. É isso, um beijo para você, um beijo no seu coração. Espero ter ajudado com esse vídeo e eu te vejo no próximo.